Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, jornadeira maravilhosa, imagino que você já esteja com a sua Bíblia nas mãos, aberta no Evangelho de João, capítulo 3, e já clamamos ao Espírito Santo, o dom do discernimento, o dom da sabedoria, o dom da escuta, da audição espiritual, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós vamos ler, falar, proclamar e professar. Vamos lá? Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, que ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é um princípio, viu? Versículo 3. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Nicodemos, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos com o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem? Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. O versículo 18 também é um princípio eterno. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram o quê? Preferiram a escuridão. Por quê? Porque fazem o que é mal. Meu Deus. 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente
que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Versículo 22, Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João Batista tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia da purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor lá no outro lado, no Rio Jordão, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Para mim, esse 27 também é um princípio eterno. Versículo 28. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Ele tem de ficar, versículo 30, cada vez mais importante e eu menos importante. Ô, gente, eu vou colocar esse 30 também como um princípio. Convém que eu diminua e ele cresça. Versículo 31. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O 34 é uma promessa. 35. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos deles. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem desobedece ao Filho nunca terá vida eterna, mas ficará para sempre no castigo, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Eu coloquei o 36 também como uma promessa bem árdua, né? Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhosa! Dá pausa nesse vídeo por 1 minuto, reflita em silêncio e ouça Deus para preparar o nosso coração para a mensagem de hoje. Muito bem, jornadeira maravilhosa. Eu me sinto extremamente tocada quando li esse capítulo, principalmente depois da série The Choice, que eu já indiquei para vocês. E muitas vezes a gente fica com o sentimento assim: nossa, será que não tem mais nada para falar? E hoje é muito simples, muito simples. Lendo esse capítulo 3, nessas 3 partes, Jesus e Nicodemos, Jesus e João Batista e aquele que vem do céu, o que veio no meu coração é algo assim, simples, porém desafiador de compreensão. Jesus veio para libertar do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte espiritual. Quando a gente vê Jesus e Nicodemos, a gente percebe quão desafiador é para a pessoa estudiosa
para o mestre da lei compreender os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus não são fáceis para um estudioso. Gente, eu sugiro vocês assistirem o episódio de Jesus e Nicodemos da série The Choice. Eu choro. A angústia de Nicodemos diante do conhecimento, do estudo da Torá, versus a incredulidade dele em perceber, estava nos olhos dele e ele não conseguiu ver, não conseguiu compreender a ação de Jesus. E a outra parte é João Batista. Gente, como João Batista... Olha, a relação dele de primo de Jesus é demais. Inclusive tem um relato na série que mostra a conversa de Jesus e dele. Você percebe claramente o quanto João Batista era colérico, impulsivo. E enquanto o comportamento de Jesus incomodou João Batista de pensar, por que tanta demora? Você já está há 30 anos. Por que você faz milagres e sai correndo e se esconde? E a gente vê que mesmo diante de toda essa angústia, ele fala assim para Jesus: Jesus, primo, meu coração é teu. Eu sou teu. Eu só estou aqui para abrir caminho. Você que é importante no processo, eu não. Convém que eu diminua e você, primo, cresça. E aí ele percebe assim: eu fui rude com você muitas vezes e compreendo que para você não deve ser fácil. E Jesus diz assim para João Batista: estar pronto para fazer a vontade do meu Pai não a torna fácil, primo. E eu compreendo você, João Batista, e eu agradeço por você cumprir o seu papel de uma forma única, singular, porque João Batista, ele tinha, inclusive Jesus até fala: ei, vejo que você continua comendo só carne, né? Só pele e osso. E João diz assim para ele: primo, uma coisa era ouvir as histórias de papai da Torá, ouvir as canções de Maria. Uma coisa é ouvir, agora quando se torna real, pesa, não é mesmo? E na série mostra, e a gente vê isso na Bíblia, imaginando que era o momento em que ele estava indo enfrentar Herodes, era o último diálogo deles antes de João ser preso e morrer. Essa criatividade espiritual de você compreender esse processo nos torna mais íntima da palavra, nos torna mais íntima, nos torna mais dentro do processo. Então, eu quero dizer isso para você. Convém que a gente diminua e Jesus cresça, mas deixar de cumprir o nosso papel na jornada do anúncio é inadmissível. Por isso a gente tem que estar como João Batista está no versículo 29. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Alegria é fruto do Espírito. Quer alguém mais conectado com o Espírito Santo que João Batista? João Batista teve uma missão: abrir o caminho e nos fazer crer em Jesus. Para quê? Para nós termos a vida eterna. É uma promessa, tá no versículo 36. Ai, maravilhoso. Meu Deus. Como eu ando impactada e sendo tocada profundamente pela palavra. Eu desejo que você também se permita ser tocada profundamente por Deus por meio deste estudo bíblico. Sabe, uma vez a Cleusa falou algo para mim, quem acompanha aqui o Devocional Jornadeira Raiz sabe. Ela falou assim para mim: Rafa, eu evito ler outras coisas e ler somente a Bíblia porque eu quero
essa vivência real de Deus para comigo. E a partir do dia que ela falou isso para mim, eu sempre peço para Deus, e eu me vejo em Nicodemos: Deus, não deixe nunca que nenhum outro conhecimento tome lugar no meu coração que não seja o da palavra de Deus. Gente, depois disso, o meu amor pela Bíblia se tornou algo surreal. Eu sinto falta. Deus conversa comigo o dia todo assim, reprocessando os versículos, mesmo eu não decorando, porque eu tenho um desafio de decorar. Eu acho lindo quem fala, né? A palavra tal está no livro tal, versículo tal, não sei o que tal. Eu não tenho essa habilidade, mas eu me sinto tocada. Eu choro, eu me emociono. Deus tem falado tanto comigo. E eu desejo fortemente que Ele fale também com você. Vá para o campo, boas práticas, e lembre-se sempre que é a frase fortalecedora de hoje para nós. Importa que Jesus cresça e eu diminua, mas deixar de fazer a minha parte jamais deixarei. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Para isso, fazer a nossa parte é extremamente importante. Obrigada. Se você puder, comente a frase aqui no comentário. Importa que Jesus cresça e eu diminua, sem deixar de fazer a minha parte no processo. Vou repetir. Importa que Jesus cresça e eu diminua, sem que eu deixe de fazer a minha parte no processo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.